Olá! Vamos falar hoje de como a gente pode lidar com pessoas difíceis sem perder a alegria de viver, sem perder a sanidade, como alguns falam, sem perder o réu primário também, né? Porque tem algumas coisas que é só por Deus que travam a comunicação ou colocam as coisas só do jeito que elas querem ou fazem um angu de caroço que quando você vai ver você está envolvido numa confusão que não precisava existir. São pessoas difíceis, são pessoas que tentam te manobrar, são pessoas que tentam colocar ou tudo do jeito dela, ou que dificulta mesmo a tua vida, aquela que te critica, enfim, vamos falar dos tipos de pessoas difíceis, vamos falar o que são pessoas difíceis, os tipos, as diferenças de pessoas difíceis, por que essas pessoas são difíceis, e é importante a gente saber disso, saber os tipos, tentar entender, ter um pouco dessa empatia, e quando eu falo empatia, tem sempre alguém falando que eu tô passando pano pra pessoa chata? Não, ter empatia é o caminho para você buscar recursos em você para você lidar com essa pessoa, porque a ideia é que você consiga fazer o melhor para você mesmo, para que a tua vida seja mais tranquila, mais facilitada, mesmo com essas pessoas complicadas aí na tua vida. Vamos falar sobre isso. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, para entender como lidar consigo mesmo, com os seus sentimentos diante dessas situações e para lidar com as outras pessoas também, quem sabe fazer algumas alterações aí no seu jeito de tá lidando com as coisas que pode ser bem legais. Eu mesmo não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande. O link para o site está aqui na caixa de descrição. Nesse link você já vai para a página onde está a foto de todo mundo, os horários disponíveis, o endereço, que é aqui na região da Avenida Paulista para o presencial ou online para qualquer lugar, até para quem está aqui em São Paulo. Valores, horários, essas informações você também consegue pegar aqui pelo WhatsApp. Você manda um oi, manda lá, ou quer informação, ou alguma coisa, e a gente te passa todas essas mesmas informações, horário, valor, tudo isso. Então vamos lá. Pessoas difíceis. Não dá pra gente escolher as pessoas que vão entrar, vão cair na vida da gente. Algumas são legais, algumas são muito boas, algumas travam, algumas não conseguem. Algumas até entram na sua vida de uma forma, às vezes é um namorado que é uma pessoa difícil, quer dizer, é uma pessoa que tem um lado que você gosta, que você quer, mas tem outro lado que é bastante complicado, que é bastante, trava aí a comunicação. E é importante a gente observar bem essa questão dessas pessoas, porque pessoas são importantes na vida da gente. Se eu pedir para você lembrar quais foram os momentos mais legais da tua vida, com certeza tinham pessoas envolvidas. Se eu te perguntar dos momentos mais tristes da sua vida, também vai ter pessoas. Você pode até falar, um momento muito triste foi o dia que bati meu carro, foi o dia que abri uma goteira dentro da minha casa. Será que foi mesmo? Se você parar para você olhar e falar, não, isso foi difícil, foi complicado, a gente teve que fazer um monte de coisa, mas, situações bem tristes envolvem pessoas, envolvem perdas, ou então bem alegres, envolve algum ponto de relacionamento que faz você se sentir um ser humano mais iluminado ou ver na outra pessoa um ser humano mais iluminado. Quem é mãe, pai, costuma responder o dia mais feliz da sua vida, o dia que nasceu a criança, o dia mais triste, o dia que perdeu alguém. Normalmente as pessoas lembram assim. Então pessoas são importantes, por isso que é legal a gente tentar entender essa questão das pessoas difíceis para ver o melhor que a gente pode fazer para a gente mesmo, para manter nossa sanidade diante dessas coisas que parece que não está no nosso controle. Se a pessoa é difícil, ela vai ser difícil, não é você que vai mudar a outra pessoa. E a ideia aqui nem é mudar a pessoa, fazer ela ficar legal, fazer ela ficar bacana, porque não depende de você não, depende dela mesma. A questão é como você vai lidar com essa situação para você ficar bem com isso tudo. Então vamos lá, A ideia é dar um toque aqui, algumas formas para a gente conseguir manter a calma, manter a positividade, manter a alegria diante dessas situações complicadas. Vamos falar de algumas ferramentas que a gente pode estar usando para lidar com essas pessoas. E o primeiro passo é identificar os tipos de pessoas difíceis, porque não tem só um jeito de ser difícil, Infelizmente tem várias formas.
da pessoa ser difícil? Então vamos entender as características de cada um. E o primeiro deles é um manipulador. É aquele que gosta de persuadir as pessoas de forma a ele conseguir o que ele quer, o que ele acha que vai ser legal para ele. Ele vai usar táticas que vai manipular a sua emoção. O manipulador, ele usa muito a sua emoção. Ele pode ser charmoso, ele pode ser atencioso, ele pode ser generoso, ele pode ser muito legal, mas sempre tem uma segunda intenção quando a pessoa é manipuladora. Né? Não estou dizendo que todo mundo que é legal, que é bacana, tem uma segunda intenção. O manipulador tem, ele quer alguma coisa aí de você. E ele pode ser desde aquela pessoa que faz elogios maravilhosos, que te coloca lá em cima. Pode ser pessoa que faz chantagem emocional. Nossa, você vai arrasar com a vida dele, ele vai se sentir tudo muito mal, ele vai te cobrar, ele vai mostrar coisas que ele fez por você e como assim que você não está retribuindo, ele vai fazer você se sentir culpada, ele vai se colocar de vítima para você ter dó. É aquela pessoa que muda de assunto quando você está falando de uma coisa que ela não está afim de falar, que ela não está afim de continuar, e aí ainda te chama de chata quando você tenta voltar no assunto. Você fala assim, tô lembrando até numa conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que era uma coisa importante, era aquilo que eu precisava resolver, a pessoa desviando, escorrendo. Quando eu falava, então, mas com relação àquilo lá, ela fala, pô, mas a gente já mudou de assunto, como você é chata. Ou seja, joga para outra pessoa, colocou como se a complicada fosse eu. Isso é um manipulador, é o que não quer assumir responsabilidade do que é dele, do que ele tem que fazer e manipula os outros para ter a vida facilitada. Ou então o crítico, aí o crítico é o chato, é aquele que nunca está satisfeito com nada. Ele sempre tem defeito para apontar, sempre tem uma falha, uma coisa que não está bom, alguém que fez tudo errado. Pode ser uma pessoa perfeccionista, por isso que ele acha que todo mundo tá muito errado em tudo. E pode ser muito cruel nas críticas. Arrasa a pessoa, coloca ela abaixo de cobra, você sabe a expressão, para fazer a crítica, para desmerecer a pessoa totalmente. E é aquela pessoa que julga, né? Julga tudo, comentário negativo para tudo, sarcasmo, aquelas piadinhas, fica desvalorizando a conquista das outras pessoas, o que você fez, o que você conseguiu. É muito importante não, né? Porque tá crítica, tudo é ruim. E tem o vitimista. O vitimista é aquela pessoa que ele é sempre a vítima da história, é sempre aquele que as pessoas se aproveitaram dele, é sempre aquela pessoa que fizeram alguma coisa ruim para ele do nada. E o que ele quer com isso? A compaixão das outras pessoas. Ele quer a atenção das outras pessoas. E ele pode ser dramático mesmo. E a questão do vitimista não é que não existam vítimas. Tem pessoas que realmente se lascam na mão do outro. Mas o vitimista, ele culpa os outros pelos problemas dele, que às vezes foi ele que causou, foi ele que armou toda a situação, mas ele dá um jeito de achar que foi a outra pessoa que fez, que aconteceu, né? Ele bateu o carro no muro e a culpa é de quem colocou o muro lá, né? Nesse nível. E aí o comportamento dele é se queixar o tempo todo. O vitimista também se queixa, autopiedade, ele tem uma dó dele mesmo, que é uma coisa, pede ajuda o tempo todo para todo mundo, né? Culpa os outros também pelos seus próprios problemas. É assim o vitimista. Tem também o arrogante, que é aquela pessoa que se sente superior a todo mundo. Ele demonstra total desprezo pelas outras pessoas, ou pela grande maioria delas. Às vezes tem uma que a pessoa acha maravilhosa, idolatra, coloca no altar, mas todo o resto da humanidade é um horror, né? Uma falta de respeito total pelas pessoas, é egocêntrico e tem até a capacidade de humilhar as outras pessoas, né, para ser o maior, para estar acima dessas pessoas. É aquela pessoa que fala sozinha, é aquela que vai conversar com você e quando você vai ver ela está te dando uma palestra. Não dá chance nem de você participar, de você interagir, de você trocar ideia, não. E fala dela mesma o tempo todo também, porque ela é o centro das atenções e ela é a maravilhosa, a perfeita. Porque eu faço assim, porque eu faço assado, porque eu sou, porque eu aconteço, porque eu resolvo, né? E as outras pessoas sempre dão uma opinião que é lixo, né? Não vale para nada. Crítica desnecessária, falta de empatia total no arrogante. E o passivo-agressivo, que é aquele da piadinha, né? Aquele engraçadinho,
que na verdade ele tem muita raiva das outras pessoas, é aquela piadinha que está jogando raiva nas entrelinhas, muita frustração, e ele é o sarcástico, né? E sabota as outras pessoas. É aquela pessoa das indiretas, é aquela pessoa que procrastina também, né? Tem a ver com passivo-agressivo, de estar sempre empurrando as coisas para frente. Tem uma sabotagem silenciosa, porque quietinho, quando ele vai ver, ele está passando rasteira nas pessoas, e aquele ressentimento também das pessoas. O que faz a pessoa ter esse sarcasmo é o ressentimento, é a sensação de que todas as pessoas são cruéis com ele e ele tem essa coisa que ele precisa devolver. Esses são alguns tipos. Pode ser que tenha mais jeitão da pessoa ser aí essa dificuldade toda, e aí eu falo, conta pra mim, coloca nos comentários se você conhece outros tipos de pessoas difíceis, vão complementando aqui os textos, né, os vídeos. E eu aproveito, tá achando legal o vídeo? Deixa o seu like, é uma forma de você dar o seu muito obrigado, dar uma retribuição a cada vídeo, alguma coisa que você percebeu, nossa, foi legal, né, me acrescentou, e a gente agradece bastante. Também se inscreve, vê se você está recebendo as notificações, se não desativa o sininho, que é aquele clássico. Agora então vamos entender as motivações por trás do comportamento difícil. Por que a pessoa virou uma pessoa difícil? A pessoa não nasceu difícil. Isso é uma coisa que eu falo assim para várias características, várias questões que eu falo aqui, que a pessoa não nasceu daquele jeito. Ela nasceu legal, nasceu bacana, nasceu dando risada, nasceu brincando, chorando na hora que precisava de comida, de alguma coisa, bebê chora. Então ela não nasceu essa coisa difícil, ela foi se tornando difícil. Por quê? O que vai fazendo a pessoa ir ficando difícil? Das questões, que eu acho que pode ser até a mais comum, é a insegurança e a baixa estima, baixa autoestima. Esse negócio de a gente achar o chato, aquela pessoa, mesmo arrogante, o arrogante a gente acha, nossa, não, ele é arrogante, como é que vai ter autoestima baixa se ele se acha maioral? Mas é o comportamento de compensação. A arrogância não é porque ele realmente se considera maravilhoso, é porque ele se considera muito ruinzinho, então ele precisa compensar esse sentimento que ele tem dentro dele, passando para as outras pessoas, tentando, né, enfiando pela goela abaixo das outras pessoas uma imagem de quem ele não é. Então pode ser sim essa autoestima, ela se sente inadequada, se sente incapaz, se sente inferior às outras pessoas, e aí entram nesses comportamentos compensatórios, né, para não se sentir desse jeito. O crítico, ele pode estar tentando se sentir superior às outras pessoas, apontando a falha nos outros, porque ele acha que ele mesmo, lá no fundinho, ele acha que ele é uma pessoa super falha. O manipulador também é a pessoa que ele quer estar no controle das outras pessoas porque ele sente que ele é controlado. Então, normalmente tem muito essa coisa da supercompensação. A falta de inteligência emocional é outro motivo também. Inteligência emocional é aquela capacidade da pessoa identificar os seus próprios sentimentos e gerenciar, administrar esses sentimentos. Conseguir controlar, por exemplo, a raiva. Quando ele explode de raiva, se ele não consegue botar um ponto, se ele não consegue parar e falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Tá dando resultado, tá sendo bom para mim, tá sendo bom para os outros. Se ele não consegue dar essa parada para gerenciar os próprios sentimentos, que sentimentos tá aí, eles surgem, né? A questão não é impedir que os sentimentos apareçam, mas de conseguir administrar esses sentimentos, entender os seus sentimentos e entender os sentimentos dos outros também. Por isso que eu estou aqui falando, contando para você por que essa pessoa difícil se tornou difícil, para trabalhar um pouco a sua empatia, para trabalhar um pouquinho a sua inteligência emocional, de conseguir ver a emoção da outra pessoa e falar, é por isso. Para você não se deixar ser contaminado, por exemplo, quando uma pessoa está te rebaixando e você acreditar e você falar, realmente eu sou uma porcaria, essa pessoa é muito melhor do que eu. Se você estiver inseguro, você vai acreditar no que essa pessoa fala. Então tem que trabalhar a sua segurança também, que vai ser o ponto que eu vou chegar já estou atropelando aqui os passos. Mas é bem por aí mesmo. O passivo-agressivo, ele tem dificuldade de expressar a raiva dele de uma forma direta, de uma forma objetiva, de uma forma mais assertiva. Se ele está com raiva, ele vai
fazer piadinha, vai ser sarcástico, ele vai dar indireta, porque ele não consegue ser assertivo, ele não consegue sentar e conversar com as pessoas. E isso torna ele uma pessoa muito difícil, porque se alguém tem alguma coisa contigo, chega, te chama, senta e conversa, o assunto está aqui, é isso aqui que tem que ser tratado. Se a pessoa vem com indireta, você fala, qual é o assunto principal? É o conteúdo do que ela está falando ou esse comportamento irritante dele? Se mistura tudo e quem está perto dessa pessoa difícil vai se envolver nesse comportamento irritante, porque está pegando chamando a emoção de quem está convivendo com essa pessoa. Outro motivo são os traumas. Para quem gosta de dar uma estudada, dar uma observada de todas essas situações, das vivências da vida da gente que vão se acumulando e deixando modos de funcionar que começa na infância, dão uma desenvolvida na adolescência, às vezes dão uma acrescentada na idade adulta e vão sendo carregadas para a vida toda, entra na playlist que tem uma playlist de traumas aqui no canal. Acabando esse vídeo, você vai lá, você vai ver outros vídeos sobre esse assunto. Porque muitas vezes essa é a raiz do problema da pessoa. Experiências negativas de infância, coisas que também que aconteceram com ela, que marcaram, que foram muito ruins, pessoas que sofreram abuso, pessoas que passaram por negligência, que não foram cuidadas, pessoas que foram abandonadas. Elas podem ter muita dificuldade de confiar nas outras pessoas. Por isso ela se torna uma pessoa difícil, né? O arrogante, ele pode ter sido criado num ambiente muito autoritário, né, de pessoas que impondo, aí ele precisa sobreviver a isso que ele faz se torna um arrogante. Não, se tem alguém me impondo, eu vou ser mais para conseguir passar por isso aqui, senão não vivo. O manipulador também pode ter usado a manipulação para ter também para conseguir sobreviver num ambiente que era muito ruim, que era muito difícil, que assim, qual é a minha única saída de estar nesse coisa horrorosa com essas pessoas que são más comigo? É ser manipulador com elas, fala, deu certo, né? Fiz uma chantagemzinha emocional aqui, a pessoa caiu, vai por aí que eu vou. E por esse caminho também a falta de habilidades sociais, pessoas que têm dificuldade de se comunicar com as outras, de um jeito claro, de um jeito interessante, sensato, assertivo, uma pessoa que sabe resolver conflitos também, né? Se ela não sabe, também vira, por exemplo, o crítico. O crítico não consegue ouvir nada a respeito dele, não consegue ouvir nenhuma observação, nenhum comentário de uma forma construtiva, porque ele vai considerar que tudo é uma crítica, porque ele é o crítico. Então, qualquer coisa que falarem para ele vai achar que estão criticando ele. Ele sabe, decora como é ser crítico, porque ele é o crítico. E por último, questões que também são bastante delicadas, é quando a pessoa tem alguma questão emocional que não facilita para que ela seja uma pessoa legal com os outros. A gente tem que ver, quando a pessoa está doente, é muito difícil você ser simpático, legal e bacana se você está numa depressão. Você não consegue. Algumas vezes tem algumas pessoas depressivas que disfarçam muito bem, o que é ruim para elas, porque elas não estão mostrando de forma para que alguém fale, olha, vou te ajudar, você está precisando, ele disfarça, acho que é pior ainda. Mas algumas vezes a pessoa ansiosa, a pessoa com algum transtorno de personalidade, por exemplo, o vitimista pode ser uma pessoa que sofre de depressão, né? Ele sente total desesperança, sente total incapacidade de lidar com os problemas dele, mesmo que para todas as outras pessoas seja um problema tranquilo, simples, fácil, para ele é muito difícil. Um manipulador, ele pode ser um narcisista, que é um transtorno de personalidade, que leva essa pessoa para ter necessidade de admiração, de querer aí ter pessoas aí aos pés dele. E como eu falo bastante de narcisismo, deixa eu dar uma complementada aqui também. Tem muita gente que faz contato aqui com a gente, querendo um psicólogo especialista em narcisismo. Psicólogo é especialista em transtornos de comportamento, de sentimentos. Então, narcisismo é um dos transtornos de personalidade. Não dá para ter um profissional, um psicólogo que trabalha um transtorno de personalidade e os outros não trabalham. Ele precisa conhecer tudo, até para conseguir diferenciar e entender o que é o que, conseguir... Não, eu acho. Uma pessoa especialista em narcisismo, ele vai ver narcisismo até onde não tem. Então, precisa ser um profissional com esse conhecimento amplo
E pode ser que ele tenha uma habilidade, um foco para trabalhar com as pessoas vítimas de narcisismo, que é difícil o narcisista ir num consultório e falar eu sou narcisista ou descrever os comportamentos narcisistas dele. Normalmente o narcisista, ele, quando chega no consultório, ele é a vítima. E aí o profissional tem que traduzir muito bem tudo o que está acontecendo. Enfim, como é que a gente lida com essas pessoas que são difíceis? Se você entendeu, se você já conseguiu identificar que tipo de pessoa difícil ela é, conseguiu dar uma pincelada ali de talvez por que ela seja tão difícil assim, então você vai conseguir se comunicar de uma forma mais eficaz, você vai conseguir ser mais assertivo com essa pessoa, você vai conseguir se comunicar com clareza, ou seja, você vai falar com ela sobre o que precisa falar, você não vai debater, devolver o que ela está te oferecendo, porque isso não é o principal. Se você devolver uma ofensa, uma agressão que ela estiver te dando, você vai entrar no que ela quer. E a ideia é justamente essa, é você não entrar no que essa pessoa está provocando, está promovendo. É você conseguir ser claro, você conseguir ser objetivo, colocar seu ponto de vista, colocar os seus limites, falar isso aqui eu não aceito, né? Enfim, sem entrar em conflito desnecessário, sem aumentar o problema, sem fazer o que a pessoa quer, sem alimentar mais essa pessoa difícil. Mas isso você consegue se você tiver a sua postura muito clara. E você consegue a sua postura muito clara, para quem achou que essa primeira parte do vídeo foi desnecessária, não, extremamente necessária, para você conseguir ter essa posição de serenidade, de falar, eu sei o que eu quero, né, na relação com essa pessoa. Eu não quero ficar discutindo o conteúdo dos desaforos que ela me fala. Eu quero resolver essa situação que está acontecendo, né? E para isso é importante também você trabalhar a sua calma, né, e conseguir agir sob pressão, controlar suas emoções, ser você a pessoa inteligente, emocional, você conseguir identificar que reações que você está tendo, quais são positivas, quais te levam para o caminho que te interessa, né? Mesmo que seja muito estressante estar lidando com essa pessoa. Para quê? Para você evitar a explosão. Porque se você explodir diante de algum desaforo que essa pessoa difícil falou para você, significa que dentro de você tem alguma partezinha que está aceitando o que essa pessoa falou como verdade, que está te doendo. Se a pessoa fez você se sentir inferior, se tem alguma coisa dentro de você que faz você se sentir inferior, você vai estar sentindo que essa pessoa está pegando na tua ferida. Se você tiver a sua ferida bem trabalhada, não vai ter onde ele cutucar. Ele vem te falar que você é isso, você é aquilo, você vai falar, não, né? E segue tua vida, ou conversa, ou se coloca, né? E não entra na discussão desse assunto, se você é ou se você não é aquilo, não importa para ele, você não precisa se justificar, né? O que você é, ou se a pessoa falou, ele foi injusto por causa disso, porque, nossa, tudo que eu fiz por você, não importa, não é o caso para tratar sobre isso nesse momento que você está querendo lidar com a dificuldade, quanto que essa pessoa é difícil, quanto essa pessoa é chata. E proteger a sua saúde mental. Para isso, uma coisa que eu repito sempre, um termo é estabelecer limites. É colocar para essa pessoa até onde ela pode ir. Estabelecer limites tem vários caminhos. Você pode chegar e falar para ela, não, isso aqui eu não aceito. A partir daqui você não vai. Você pode simplesmente virar as costas e ir embora conforme a situação e falar, isso aqui eu não preciso ouvir. Né? E se cuidar, trabalhar a sua saúde mental, trabalhar a sua tranquilidade, a sua paz, fazer as coisas que são legais para você, porque se você estiver bem, na hora que chegar essa pessoa chata, ela vai ter menos o que encontrar em você, porque o chato, o difícil, ele procura fragilidades nas outras pessoas para ele atingir. E quanto menos essa pessoa vê fragilidades em você, menos ela vai procurar coisa, menos ela vai te cutucar. E para fechar o que eu falei lá no comecinho, lidar com pessoas difíceis não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre você aprimorar as suas habilidades, não é sobre mudar a outra pessoa. Ah, eu quero ouvir esse vídeo aqui sobre pessoas difíceis para ver como eu mudo essas pessoas difíceis, como eu faço elas serem diferentes comigo.
ela é o que ele é. Se ela quiser mudar, ela vai procurar a mudança dela. Ela vai pedir ajuda, ela vai, mas vai partir dela. Você chegar e manobrar a outra pessoa e fazê-la ficar legal com você, pode ser que você encontre por aí algumas táticas de medo, você vai impor medo, mas a ideia, eu sinto muito, vai ser um chato lá, um chato aqui. Né? Vai ser um manipulador lá, um manipulador aqui. A ideia não é essa. A ideia é você manter a sua saúde mental, sim, e não você entrar nesse esforço para ser você a pessoa que vai destruir o outro. Eu estava vendo esses dias um post, não sei se eu vou conseguir lembrar inteiro, mas uma pessoa que estava colocando respostas, aí todo mundo colocou respostas diante de pessoas que chegam falando absurdos, então e ela falava um absurdo maior ainda, tipo assim, né, destrua a saúde mental de quem vem destruir a sua saúde mental, que era uma coisa assim, nossa, você anda tão, dando um exemplo, né, nossa, você anda tão devagar, a pessoa veio criticar ela fala, então, eu tenho uma prótese na perna, eu tenho um defeito, passei por 10 cirurgias, e aí a outra pessoa já fica assim, já fica sem graça, sai de perto, e era tudo mentira. Então, eu acho que esses caminhos de você arrumar estratégias mentirosas e tentar fazer mal para outra pessoa porque ela te fez mal, você entra num círculo que você não vai sair dessa história. A ideia é você se cuidar, você conseguir se posicionar para você conseguir lidar com essas pessoas e você ter um escudo, você ter um bloqueio. Porque se você conseguiu lidar bem lidado com uma, você lida com todas. E aí você tá legal com você mesmo, você se importa menos com os difíceis, ou você consegue tirar da sua frente quem é difícil não devia estar ali. Você fala, não, pra quê, né? Vou continuar cultivando essa relação que não vai pra frente. E é isso. Sozinho tá difícil, às vezes pode ser interessante você pensar no psicólogo, fazer uma terapia, se trabalhar, se acrescentar, e se você escolher um dos nossos, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.